Fala aí, rapaziada, bem-vindos ao canal Trash Lixo, eu sou o Lixo e o vídeo de hoje é sobre as acusações feitas contra a Fluorescent. Pra quem não a conhece, a Fluorescent é uma jogadora profissional de Valorant que ficou conhecida pela sua atuação na Shopify Rebellion, na liga inclusiva do cenário profissional de Valorant. E até hoje ela foi a única pessoa que passou dessa liga inclusiva para um time da liga principal do jogo, que a galera chama de Tier 1. Entretanto, a carreira dela parece estar chegando ao seu fim de uma forma muito inesperada. No dia 17 de maio de 2025 foi postado um Google Doc no Twitter que acusa a Fluorescent de ter estuprado uma pessoa. Mesmo o doc não sendo tão grande, boa parte dele não fala diretamente sobre a acusação. Então eu vou deixar o doc completo na descrição, já que eu vou apenas ler algumas partes dele. Uma das principais coisas ditas nesse doc é que não foi a vítima quem escreveu ele, mas a vítima confirmou a história e também autorizou que essa acusação fosse feita e postada. Tá aqui é o trecho do doc. No dia 3 de janeiro de 2024, Brick, a garota, foi assediada sexualmente por Eva, a Fluorescent. E esta é uma recordação dos eventos contada da minha perspectiva, e eu verifiquei tudo duas vezes para garantir que essa era uma recordação 1 a 1 quando comparada da garota, apenas reiterada da minha perspectiva. Então a narradora vai lá e conta o que supostamente aconteceu nesse dia. No dia 3 de janeiro de 2024, Brick foi à casa de Eva. Brick sabia que acabaria acontecendo algo sexual, pois elas tinham conversado sobre isso dias antes. E Brick havia declarado que não queria fazer nada sexual. E a Eva respondeu, entre aspas, então eu realmente não quero te ver. Mas apesar de não querer que algo sexual acontecesse, ela ainda optou por ir e superar isso, porque só queria estar com a Eva. Brick me disse que quando ela chegou na casa da Eva, a Eva tinha mudado a senha do seu celular para que a Brick não pudesse acessá-lo. A Eva alegou que era porque ela não queria que Brick soubesse onde ela morava. A Eva que havia chamado o Uber para levar a Brick até lá. Brick desconsiderou isso e logo depois, Eva começou a iniciar coisas sexuais, as que Brick consentiu e participou. Acabou que isso levou elas a fazerem sexo, e ela me contou que estava sentindo muita dor física o tempo todo. Ela disse a Eva que doía, mas Eva simplesmente escolheu ignorar. Depois que a Eva terminou, Brick foi se limpar e percebeu que estava sangrando. Ela então voltou pro quarto, envergonhada demais para dizer qualquer coisa, e elas tiraram uma soneca junto. Brick me disse que acordou com sua mãe ligando para o seu celular, dizendo que ela tinha que ir para casa. Então ela acordou Eva para pedir um Uber para ela poder voltar para casa. Ao que Eva continuou dizendo que não queria que Brick saísse e que queria fazer sexo novamente. Apesar de Brick dizer a Eva que ela tinha que ir, informando que Eva estava perdendo seus treinos e que sua mãe estava começando a ficar brava com ela, insistindo para que Brick fosse para sua casa. No entanto, Eva continuou ignorando seus pedidos e dizia a Brick que ela se arrependeria se elas não fizessem sexo novamente. Brick disse a ela que não queria fazer sexo e continuou dizendo não. Ela também continuou resistindo às iniciativas de Eva e, além de não querer, Brick estava sangrando e sabia que seria muito doloroso. Eva ignorou as tentativas de Brick para fazê-la parar e logo depois Eva acabou em cima dela. Eva então continuou tentando tirar a calça de Brick e tentou colocar as mãos na calcinha de Brick. Brick continuava dizendo a ela que precisava ir embora, lembrando a Eva de que ela mesma havia dito que estava com jet lag e não estava se sentindo bem mais cedo, dizendo que ela deveria apenas descansar e que Brick poderia vê-la outra hora. Basicamente se agarrando a qualquer coisa porque se sentia tão impotente diante de Eva. Eva disse a ela que 25 minutos haviam se passado e que elas poderiam já ter terminado até agora. Brick não sabia o que fazer, porque seu celular estava bloqueado e não tinha como ela entrar em contato com sua mãe, a menos que a sua mãe ligasse primeiro. Brick se sentia tão presa e continuava recusando, até que Eva perguntou se ela queria decepcioná-lo. E naquele momento, Brick percebeu que não tinha poder e que realmente não havia nada que pudesse fazer, além de desistir. Então, após quase 30 minutos de rejeição e resistência aos avanços sexuais de Eva, Brick desistiu e deixou Eva fazer o que ela quisesse. Brick nunca deu consentimento verbal e estava constantemente dizendo não e resistindo a isso. Depois disso, ela deixou Brick ir embora. Então essa é a acusação principal feita contra a Fluorescent. Ela não deixou Brick ir pra casa até que elas transassem, mesmo a Brick dizendo que não queria fazer nada e que apenas queria ir pra casa. E essa situação fez a Brick se sentir violentada. É uma acusação bem pesada, mas não há nenhuma prova concreta de que a Fluorescent fez algo no doc. As únicas prints que estão nesse doc são a conversa entre Brick e a criadora do doc, a Carrie. E elas meio que reforçam que a história contada pela narradora é suportada pelo que a Brick falou. Mas é um tanto quanto comum acusações desse tipo não terem provas reveladas ao público logo quando elas acontecem. A realidade é que esse ocorrido aconteceu há bastante tempo, logo acho que não vamos ter uma resposta conclusiva sobre o que realmente aconteceu nesse dia. Há também um segundo doc bem mais extenso sobre a situação. Esse Google Doc foi escrito pela suposta vítima, a Brick. Eu não vou falar muito sobre esse doc porque são várias situações diferentes citadas nesse doc, incluindo a acusação principal feita no primeiro doc. Mas eu acho que o objetivo desse doc é mostrar como a Fluorescent foi uma pessoa tóxica em vários relacionamentos diferentes e que muitas pessoas que já estiveram em um relacionamento com ela corroboram essa narrativa dela ser uma pessoa tóxica em seus relacionamentos. Após a publicação do primeiro doc, a Fluorescent se
pronunciou em seu Twitter, onde ela disse que sabe das acusações feitas contra ela e que ela nega todas. Ela também fala que está procurando apoio legal a fim de resolver essa situação da forma correta. Vou ler agora o tweet dela, né? Tô ciente das alegações que foram feitas contra mim e as levo muito a sério. No entanto, nego veemente... É veemente? Acho que é. Nego veemente todas as acusações de abuso sexual. Atualmente, estou tratando deste assunto com toda a minha atenção. Também estou explorando assistência legal imediata para ajudar a determinar a melhor maneira de proceder, tanto em relação ao que posso compartilhar publicamente, quanto a melhor forma de limpar meu nome. Fornecerei uma autorização quando puder. Gostaria de poder fornecer evidências para o público ver imediatamente, mas fui solicitada a me abster de compartilhar neste momento por minha própria segurança. Peço que, por favor, respeitem a privacidade dos outros indivíduos envolvidos no momento. Para piorar a situação da Fluorescent, a Shopify Rebellion, equipe onde a Fluorescent jogou pela maior parte de sua carreira, e a Riot Games, a desenvolvedora do Valorant, também se pronunciaram sobre essas acusações. Primeiro eu vou ler aqui o pronunciamento da Shopify Rebellion, né? As 5 de nós estamos atualmente juntas no centro de treinamento e passamos a maior parte dos últimos dias lendo e relendo as prints e as experiências compartilhadas pelas vítimas. A Flo foi nossa colega de equipe por 2 anos e todas nós considerávamos ela uma amiga, mas acontece com muita frequência que amigos neste espaço não se responsabilizam mutuamente. O comportamento da Flo foi repreensível, independente de quaisquer anedotas ou evidências adicionais a serem divulgadas. Ficamos horrorizadas ao ler as conversas que foram compartilhadas. Às vítimas, nós acreditamos em vocês, e nossos pensamentos estão com vocês neste momento. Embora as terríveis experiências de uma vítima tenham trazido tudo isso à tona, prints e conversas de relacionamentos mais antigos mostram um padrão inegável de manipulação, incluindo colocar outros em posições inseguras e comprometidas. Por favor, evitem usar essa situação terrível como um trampolim para discussões sobre seu impacto na cena do Game Changers. Tenho certeza de que, como nós, muitos de vocês estão desapontados e se sentem decepcionados por alguém quem todos nós admirávamos. No entanto, todos devemos priorizar o apoio às vítimas em um momento extremamente difícil para elas, antes mesmo de começarmos a pensar em como isso impacta algo tão trivial quanto a cena competitiva de um videogame. E esse aqui foi o pronunciamento da Riot Games. No dia 17 de maio, tomamos conhecimento das alegações de agressão sexual feitas contra uma competidora. Tais alegações estão entre as mais graves que o indivíduo pode enfrentar e incentivamos qualquer pessoa com informações relevantes a entrar em contato com as autoridades. Nossa equipe de operações competitivas cooperará plenamente com qualquer investigação legal e avaliará se essas acusações afetam a elegibilidade futura do indivíduo. Esses 2 pronunciamentos foram que fecharam o caixão da carreira profissional da Fluorescent. Mesmo se ela for inocente, eu acho muito improvável que ela volte a competir profissionalmente. Geralmente acusações como essas matam completamente a carreira do competidor, a não ser que a inocência do acusado seja imediatamente provada com evidências fortes. Uma coisa que muitas pessoas apontaram é como a Riot Games parece estar sendo muito mais cuidadosa no seu pronunciamento. Muitos estão comparando o pronunciamento que a Riot fez em relação a essa situação com o pronunciamento que elas fizeram quando um ex-pro player chamado Sinatra se envolveu em uma situação parecida com essa. No pronunciamento recente, a Riot não fala o nome da Fluorescent em lugar nenhum e também fala que ainda está analisando se ela poderá competir no cenário profissional do jogo no futuro. Já no pronunciamento feito em relação à situação do Sinatra, a Riot falou não só o apelido do jogador, como também falou seu nome, e além disso a Riot o proibiu imediatamente de competir profissionalmente. Eu, particularmente, acho que a Riot tá fazendo certo em não tipo só pular para conclusões precipitadas e falar que não vai deixar a Fluorescent jogar mais, mas é inegável que a Riot tá meio que agindo de uma forma estranha quando comparada ao que ela fez antigamente, né? Bem, como de costume, eu demorei tanto pra fazer esse vídeo que deu tempo da história ter algum tipo de desenvolvimento. Em 24 de maio de 2025, a Fluorescent publicou um Google Doc de 13 páginas em resposta aos 2 documentos que foram feitos contra ela. Nesse doc, ela responde a todos os pontos levantados contra ela, desde as acusações de que ela foi uma namorada ruim e tóxica, até mesmo a acusação principal da história. E, diferente dos outros docs, a Fluorescent mostra várias prints que apoiam ou comprovam o que ela tem a dizer. Como eu fiz nos outros docs, eu vou apenas focar na acusação principal, porque sinceramente, acho que muitas das outras coisas faladas sobre a Fluorescent estão nesses docs apenas para criar uma narrativa de que a Fluorescent é uma pessoa manipuladora e tóxica, para fazer com que o leitor simpatize mais com a suposta vítima. Então, eu não vou ler isso, eu acho que é desnecessário, sinceramente eu não tô afim, quero focar no ponto principal da história. Primeira coisa que a Fluorescent fala sobre as acusações do que ela fez no dia 3 de janeiro é: primeiramente, embora eu já tenha dito antes, quero reafirmar que eu não me envolvi em sexo não consensual com Bri.
vou relatar as coisas desse dia, do meu ponto de vista, e apontar algumas inconsistências e anotar algumas coisas. Sobre a Brick ter ido à casa da Fluorescent, mesmo sabendo que elas iriam transar, algo que a Brick disse que não queria, a Fluorescent disse: eu disse explicitamente a ela que não queria voltar a namorar, e que, se nos víssemos, apenas faríamos sexo. Na noite anterior ao nosso encontro, estávamos trocando mensagens mutuamente e agindo de uma forma extremamente sexual. E aqui uma print que comprova isso. Essas mensagens são da madrugada do dia 3 de janeiro, algum tempo antes delas se encontrarem pessoalmente. E eu vou deixar a tradução aí, vou apontar quem é Brick e quem é Fluorescent na conversa. Como vocês podem ver, se essa print for 100% verdadeira, né, coisa que a gente não sabe, mas eu suspeito que ela seja verdadeira por algo que eu vou falar no futuro, realmente a Fluorescent meio que matou essa acusação aí de que a Brick não queria nada sexual no encontro que elas tiveram, né. Agora a Fluorescent fala sobre o porquê ela mudou a senha do celular da Brick quando elas se encontraram pessoalmente. Eu disse a ela que queria mudar a senha do celular dela quando ela viesse aqui, porque eu estava nervosa em relação às suas tendências de perseguição que ela deixou evidente tanto durante o nosso relacionamento quanto no seu desdobramento. Além disso, isso me protegeu das contínuas ameaças de swatting e doxing de pessoas com as quais ela está associada. Por favor, tenha em mente que essa decisão foi completamente consensual, pois eu não sabia a senha do celular dela, devido ao fato de estarmos separadas por muitos meses, e ela me deu a senha atual para eu mudar a senha do celular dela durante esse tempo que ela estava em minha casa. Em algo que suporta isso, né, que para você mudar a senha de qualquer celular, você precisa desbloquear o celular de alguma forma, antes de mudar a senha, tá ligado? É meio óbvio isso. Na maioria das vezes você precisa colocar a senha atual antes de alterá-la, né? Enfim, vale mencionar que após esses dois trechos, não há evidências que provam alguma das duas narrativas, o que é esperado. Portanto, esses trechos são apenas a perspectiva da Fluorescent sobre o ocorrido, não como saber realmente qual das duas versões é verdadeira, né? Então a Fluorescent explica que não houve nenhum sangramento e que Brick também não demonstrou nenhum conforto quando elas fizeram sexo. Este foi o primeiro de 3 momentos em que tivemos relações sexuais naquele dia. Por algum motivo, ela não incluiu a segunda vez, mas eu não tenho certeza o porquê. Brick nunca me disse em nenhum momento que estava com dor ou desconfortável. Ela estava em cima de mim e poderíamos ter parado a qualquer momento. Não houve sangue algum, porque eu teria percebido durante ou depois do nosso sexo. Agora a Fluorescent começa a contar sua perspectiva sobre os eventos que supostamente levaram Brick a ser abusada. Primeiro ela fala sobre quando a mãe de Brick ligou e pediu para Brick voltar para casa. E a Fluorescent supostamente não deixou Brick ir, né? Pelo menos essa foi a acusação levantada no primeiro doc. Entre esta e a última declaração que ela fez, acordamos e tivemos relações sexuais mais uma vez, estávamos nuas durante todo o dia, isso será mais importante para depois. Brick me acordou e disse que já estava quase na hora dela ir, e que ela odiava como não fizemos muita coisa no dia, já que, a maior parte do tempo, estávamos dormindo. Pedi desculpas e disse que ainda poderíamos ter relações sexuais. Ela disse que talvez, e que não estava ciente da hora, e foi usar o banheiro para fazer xixi. Mais uma vez, Fluorescent reitera que Brick não estava sangrando e não expressou que não queria transar novamente. Ela nunca disse não em nenhum momento da terceira vez que tivemos relações sexuais. Ela também não estava sangrando de forma alguma durante o dia, e eu teria notado tanto durante quanto após o sexo. Nada de alguma forma foi feito claro para mim. Agora, a Fluorescent fala sobre a terceira vez que ela teve relações sexuais com Brick. Foi sobre essa vez que Brick fala que a Fluorescent ignorou seus pedidos para que ela parasse e tentou forçadamente tirar a calça de Brick e até mesmo colocou as mãos dentro da calcinha dela. Esta foi a primeira vez durante todo o dia que eu estava por cima, já que nas 2 primeiras vezes que tivemos relações sexuais, ela estava por cima de mim. Como mencionei, estivemos nuas o dia todo. Também estávamos nuas antes da terceira vez que tivemos relações sexuais, não saímos nenhuma vez durante o dia, nem pedimos comida, então nunca houve razão para colocar nossas roupas de volta. A Fluorescent também fala que não estava encurralando Brick a fim de aprisioná-la, e também fala que, segundo a sua versão dos fatos, Brick estava completamente em acordo e quis transar com a Fluorescent mais uma vez antes de voltar para casa. O celular dela estava bloqueado, mas ela nunca me pediu de maneira alguma para ligar para a mãe dela. Ela nunca esteve presa ou trancada de nenhuma forma. Minha porta não tinha fechaduras, meu computador estava ligado o dia todo e livre para ela usar, e minha colega de quarto na época estava no porão, onde era o quarto dela. Nunca fui de forma alguma, entre aspas, deixar eu fazer o que eu quisesse. Depois que ela foi ao banheiro dizendo que talvez quisesse fazer sexo novamente, perguntei se ela me daria sexo oral, já que estávamos atrasadas e talvez não tivéssemos tempo para transar quando ela saísse, ao que ela imediatamente concordou. A tensão aumentou após cerca de 5 minutos de eu recebendo sexo oral, e eu perguntei se deveríamos apenas transar em vez disso, ao que ela também concordou imediatamente. Nós terminamos e percebemos que ela estava atrasada, então nos vestimos e eu a vi sair pela porta. Para finalizar sua recontagem do ocorrido, a Fluorescent fala sobre como a Brick aparentava estar mais incomodada com o fato de que ela não iria mais ver a Fluorescent do que sobre o que aconteceu nesse dia. Portanto, é um tanto quanto estranho para a Fluorescent a Brick ter dito que ela estava chorando a viagem inteira até sua casa.
Quando ela estava no Uber, ela começou a me mandar mensagens não muito depois, dizendo que estava triste e sentia minha falta e como me amava, afirmando que estava chateada com o quanto eu estava cochilando e como queria que eu a abraçasse. Ela me mandou mensagens primeiro alguns dias depois, dia 5 de janeiro, com um tweet / comentário sexual. Como eu já tinha dito, esse doc feito pela Fluorescent responde muitas outras coisas que foram ditas nos outros 2 docs, feitos pela Brick e sua amiga Carrie, mas acho que essa é a parte mais relevante para as acusações. Pouco tempo depois da Fluorescent ter postado esse doc, a Carrie, que foi quem publicou os outros 2 docs, deletou seu Twitter e os docs que ela havia publicado junto com a Brick, que descredibiliza ainda mais essas acusações, só levanta suspeitas realmente de que essas acusações ou são falsas ou claramente tem alguma coisa faltando aí nessa história. Não seria a primeira vez que a gente vê acusações desse tipo sendo levantadas anos depois só pra tentar assassinar a carreira de alguém, mas enfim, né? Mas não temos como ter 100% de certeza em quem está dizendo a verdade. Entretanto, é óbvio que as pessoas vão levar a narrativa que elas preferem e tratar como a verdade absoluta, né? No momento em que estou escrevendo o roteiro desse vídeo, nem a Riot Games, nem a Shopify Rebellion postaram algum outro pronunciamento sobre o caso. Ainda acho que é pouco provável que a Fluorescent possa jogar no cenário profissional de Valorant novamente. Talvez ela consiga voltar daqui a algum tempo, não sei que tempo vai ser, se vai ser 6 meses, 1 ano, até, sei lá. Pode ser daqui a 2 semanas ela volte a jogar, né? Quem sabe. Mas por enquanto, eu acho que a carreira dela acabou. Contudo, essa situação ainda pode desenrolar e talvez tenhamos uma resposta concreta sobre isso, mais cedo do que esperamos. Bem, rapaziada, esse é o vídeo. Caso tenha gostado, deixa um like, se inscreve, compartilha. Deixa um comentário aí também. Eu sei que esse vídeo foi mais eu lendo os docs, mas com o doc que a Fluorescent lançou, eu não precisei nem opinar sobre isso, porque a opinião é bem clara. Eu acho que, obviamente, a gente não sabe 100% o que aconteceu, porque aconteceu ano passado, eu acho, né? Faz muito tempo que aconteceu e... né, coisas que aconteceram entre 2 pessoas, então é narrativa 1 contra narrativa 2, o que é que eu posso fazer em relação a isso, né? Mas o fato que a Carrie deletou os 2 docs e ainda sumiu da internet é meio suspeito, não tem como negar isso. E eu acho que o fato de que a Fluorescent no doc dela trouxe prints que comprovam certos pontos dela, e na minha opinião, se essas prints são verdade, que provavelmente são, né? Como eu disse, a Carrie deletou tudo, basicamente levanta mais suspeita ainda pra ela e pra Brick. Se essas prints são verdades, claramente a Brick tinha noção e meio que consentiu mutuamente a algum tipo de ação sexual com a Fluorescent, tá ligado? Algum tipo de... não sei o que ela... Mano, ela tava falando que ia, tipo, fazer a Fluorescent gozar, caralho. Pelo amor de Deus, né, mano? Isso foi, tipo, 4 horas antes dela se encontrarem pessoalmente. Então, é inegável que essa print meio que derruba muito na acusação levantada contra ela. Mas a gente não sabe com certeza ainda, tá ligado? Eu não sei também. Eu não vou dizer que é 100% essa história é um caso fechado, porque não é. Enfim, né? Checa meus outros vídeos, checa meu outro canal, me segue no Twitter e até o próximo vídeo. Se cuidem. Falou.